Grosso. Meu nome é David da Silva Chaves. Meu é Robert Joel Silva. Somos alunos da Universidade de Mato Grosso, pública da Unemate. A disciplina ela é genética básica e a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de Patal. Onde temos como orientadora a professora Luciene. Como podemos ver, você deve estar se perguntando por que cartolina? Por que não slide? Por que não usar o data show? Por que não usar o notebook para estar passando conteúdo para nós? Escolhemos um método básico e diferente para vocês. Cartolina, como não sei se estão nessa tão velhas assim, mas sei que vocês hoje em dia usam bastante data show e fazem um trabalho sendo digitado, não é mão escrito com figuras, etc. Então escolhendo um tema bacana, uma maneira bacana para estar passando para vocês. Você deve estar se perguntando, quem que é esse cara cabeludo, quem que é esse outro cara careca, quem que é essas criancinhas deformadas, o que essas figuras estão representando. Então nós vamos estar explicando isso de acordo com o decorrer da aula. Temos como o nosso professor Robert falou, síndrome de Patal. Vamos falar sobre as curiosidades também dentro, o diagnóstico, os sintomas e o hidograma que nós vamos estar explicando certinho. E os dois autores que foram essenciais para a descoberta dessas doenças. Espero que vocês prestem atenção na aula, que no final da aula nós estaremos passando uma atividade didática para vocês estarem levando para suas casas e estar trazendo para nós para a próxima aula. Bom, esse cara, ele não descobriu a síndrome de Patal. Ele foi essencial porque ele fez uma descoberta. Ele não foi aquele cara que falou, puta, essa síndrome de Patal, ele estudou certinho, fez esse experimento certinho. Esse Thomas Bartolomeu, ele foi essencial porque ele conseguiu recolher umas informações de umas crianças, uma formação dali, mas isso aconteceu em 1956. Já no ano de 1960, esse cara aqui, geneticista Klaus Patal, ele sim foi o geneticista que descobriu a doença, a síndrome de Patal. Ele começou a pegar as informações de Thomas Bartolomeu e começou a juntar. E isso veio a crer a doença da síndrome de Patal, onde umas crianças que nasceram com uma formação ali, nasceram com uma formação, muitas vezes as crianças nem nasceram. Por isso, eles começaram a juntar peça por peça. Ele ficou curioso, no caso, né, porque algumas crianças elas nasciam deformadas. Aí ele ficou curioso para tentar descobrir o que estava acontecendo. Em outras, as mães teve abortos instantâneos. Então ele teve essa curiosidade de descobrir o que era. E nossa Robert vai estar explicando passo a passo como isso foi descoberto. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre a síndrome de Patal. As pessoas falam de síndrome de Patal, só que tem que se lembrar, né, que ela tem vários outros nomes. Um dos nomes é trissomia 13. Por que trissomia 13? Tri vem de 3, né? Ou seja, 3 cromossomos no 13, no cromossomo 13. Uma pessoa normal, uma pessoa que não tem nenhuma síndrome, ela vai ter 2 pares de cromossomos em cada cromossomo, ou seja, um par no cromossomo 1, um par no cromossomo 2 e assim por diante. Né? Só que quando uma pessoa ela tem síndrome, algum tipo de síndrome, ela vai ter um a mais, né? E aí, na síndrome de Patal, ela vai ter um a mais no cromossomo 13, ou seja, a trissomia do cromossomo 13. Um dos nomes também é síndrome D, o outro nome é síndrome de Bartolini Patal. Por causa dos dois atores que foram essenciais para a descoberta dessa doença. Um teve a curiosidade, o outro pegou a curiosidade mais ainda e juntaram peça por peça para chegar à síndrome de Patal. 1 a 7 mil. O que esse número significa? No mundo, a gente tem uma grande quantidade de crianças que nascem diariamente, né? E aí,
cada uma criança que nasce, de cada 7.000 crianças que nascem, na verdade, uma delas ela vai ter a síndrome de Padal. Ela é uma síndrome rara, ou seja, é muito difícil de acontecer, muito raro mesmo de se acontecer, né? E ela nada mais é que a triplicação do cromossomo 13, como eu já havia falado anteriormente. O que ela pode gerar? Ela pode gerar malformação no sistema nervoso. Como mostra as figuras? Como a gente pode ver nas figuras, algumas figuras. Ela pode gerar também defeitos cardíacos. Então, geralmente, quando uma criança ela tem a síndrome de Padal, geralmente ela vai morrer do coração também, né? Ela vai morrer de ataque cardíaco e assim por diante. Muitas vezes a criança não chega nem a nascer, ela tem uma coisa espacial. Ela atinge o sistema nervoso da criança e acaba nem chegando a nascer. Chega, acho que na trimestre, uma coisa assim, que fala da gestação da criança, e a criança tem aborto espontâneo. E as crianças que elas vão viver, por exemplo, mais tempo, elas têm que estar passando por exames periódicos do coração, por conta desse defeito cardíaco que já nasce nela. Ela também pode nascer com uma fenda labial, ou seja, uma fenda nos lábios, e até uma fenda no céu da boca. Aqui, como vocês podem ver na imagem. Essa aqui, A imagem na boca, aqui tem na boca, aqui já tem o nariz. a fenda. E uma curiosidade é que essas crianças elas podem viver até 3 dias. A maioria dessas crianças que nascem, né, elas vivem geralmente 3 dias. Só que sempre tem uma exceção, né? Geralmente algumas crianças também são raras, quando nascem com a síndrome de Padal, elas podem viver mais de 3 dias, que são até 10 anos. Até 10 anos. Mas é muito raro de acontecer. Muito raro mesmo. É de 2,5% dessas crianças chegar até 10 anos ou não sei. E é uma síndrome que ela não tem cura, então se a criança nascer com aquilo, ela vai ter essa síndrome pro resto da vida. Ela vai ter sim, mas no caso dela não tem cura. Mas só que no caso, essa criança vai ser orientada por um médico bem próximo, acompanhada pelo médico, onde ele vai ter o controle. Mas falar que essa criança vai sobreviver o máximo a partir de 10 anos é bem muito difícil de acontecer. No caso do médico, ele vai ter que estar fazendo exames periódicos com aquela criança, se para ela não morrer, vamos dizer assim, mais facilmente. Então eles fazem exames periódicos. E é uma doenças hereditárias que tem na família, né, que vieram na família, no DNA, elas podem contribuir para que essa síndrome aconteça em algum indivíduo. O diagnóstico, como que é feito o diagnóstico? Geralmente, o diagnóstico ele pode ser feito através de exames no pré-natal, né? Ou seja, supondo que o médico ele pede um exame específico para a mãe, e aí é possível identificar se aquela criança ele vai ter a síndrome de Padal através do exame de pré-natal. E também a gente tem que lembrar que as mulheres que têm mais de 35 anos, elas vão ter maior probabilidade de ter essa síndrome. A criança que nasce no caso, a criança que vai nascer com a síndrome. Mas outra curiosidade também é que essa síndrome ela vem da mãe. Esse cromossomo a mais ele vem da mãe. E outra atinge mais o sexo feminino. Nós pesquisamos bastante e atinge mais a maioria das vezes o sexo feminino. Complicações. Como eu já havia falado, ela vai gerar uma complicação no coração, né? Por isso que geralmente crianças que elas nascem com aquilo, uma das primeiras coisas que ela tem que fazer é passar por exames no coração. Ou seja, o médico ele vai ficar sempre avaliando o coração daquela criança, porque é onde vai ter muitos problemas, né? Pode dar também surdez, né? A criança já pode nascer totalmente surda ou
surda parcialmente, ou seja, pela metade. E ela também pode dar deficiência mental. Microcefalia, ou seja, ela nasce com uma cabeça pequena, né? E ela pode dar doenças renais também, causar doenças renais. Isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Boa tarde a todos. E agora nós vamos estar passando uma atividade didática para vocês estar levando essa curiosidade para suas casas e estar trazendo mais curiosidade para nós, professores, para estar ensinando vocês de maneira correta como fazer e como explicar para vocês. Bom, nós pensamos em como a aquisição nós fizemos em cartolinas. E nós quando estávamos no ensino médio, nós também fizemos um cariótipo em macarrão. E eu quero que vocês tragam algo diferente para nós. Algo diferente, como pode ser com macarrão, pode ser com feijão, pode ser com arroz. Fazer um cariótipo em suas casas e trazer para nós. Trazendo isso, nós vamos discutir com a síndrome, eu quero um cariótipo com a síndrome de Patal e outro cariótipo com a síndrome com o cariótipo normal. Para nós estar analisando certinho, para vocês estarem tirando suas dúvidas, do que vocês tiveram dificuldade, qual que vocês tiveram tanta curiosidade para estar fazendo essa atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar nós no WhatsApp, pode estar ligando nós a qualquer momento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito boa tarde a todos. Obrigado a todos e é basicamente isso, nosso trabalho.